todos bem-vindos a mais uma oportunidade de divulgação de conhecimento. Doutor Rodrigo Abdala, muito bem-vindo. Em nome da Infinity Pharma, nós agradecemos muito a sua presença, ter aceito esse nosso convite para falar desse assunto sempre tão interessante que é probiótico terapia, modulação intestinal, ter a oportunidade de falar também de um eixo, de uma modulação nova, né, que vai fazer a mudança, a melhora da composição corporal. Então, doutor Rodrigo, muito bem-vindo e, por favor, se apresente. Boa noite, obrigado pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a Infinity por esse convite, né? Na verdade, acho que essa é a primeira palestra que eu faço para a Infinity. A gente já tem aí uma relação de longa data com o grupo, né? Já tinha participado de outros eventos do grupo, mas para a Infinity eu acho que é a primeira vez. E eu fiquei muito feliz, né, de poder estar participando, agradeço a todos que estão aqui ao vivo. E eu espero poder trazer informações aí relevantes que vocês possam usar no dia a dia de vocês. A Dani pediu para eu me apresentar, para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Abdala, eu sou farmacêutico, tenho esse ano completa 23 anos de formado. Também sou nutricionista, a nutrição já faz parte da minha vida e desde eu iniciei na faculdade de nutrição em 2018. 2018. Depois de quase 20 anos aí de farmácia, eu resolvi fazer nutrição também. Minha carreira foi toda no mercado magistral, né? Eu entrei na analítica como estagiário, passei por todas as áreas da empresa e agora faço a parte administrativa e financeira, mas nunca deixei a parte técnica de lado, né? Sempre tive aí à frente da parte técnica também. E há 1 ano e 3 meses eu também faço parte do Departamento de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, como o primeiro farmacêutico a fazer parte de uma equipe multidisciplinar de um time de futebol. Então, a gente tenta aplicar lá alguns conceitos aí que a gente desenvolveu ao longo dos anos e muito do mercado magistral faz parte. Quando a gente pensa na individualização, quando a gente pensa na personalização da suplementação do atleta, e a gente buscou levar isso para o futebol. Fantástico, muito legal. E é difícil a gente ter a oportunidade de conhecer profissionais que têm essa formação dupla, né? Um farmacêutico nutricionista, com certeza, a sua visão, a maneira como você entende essa questão da prescrição individualizada vai agregar muito mesmo para a gente. Muito legal. E esse foi um dos motivos que eu busquei a nutrição, né? Eu senti que na minha formação, na farmácia, faltava alguns conceitos que o nutricionista tinha e que a gente, como farmacêutico, não tem. E aí, por isso que eu busquei para... na verdade, a nutrição acabou complementando a farmácia. Fantástico. Bom, Rodrigo, fique à vontade quando você quiser compartilhar sua tela para a gente começar. Eu vou compartilhar. Fiquem à vontade, caso vocês queiram fazer pergunta, a gente vai estar anotando, vocês digitem por gentileza, e ao final a gente vai trazer as nossas perguntas para o Rodrigo poder responder aqui para a gente. Obrigada de novo, Rodrigo. Valeu, obrigado. Eu vou compartilhar aqui minha tela e quando eu compartilho eu não vejo mais o chat e também não me vejo mais. Então, se tiver algum problema aí com áudio ou com vídeo, vocês, por favor, me sinalizem. Tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo ver? Estão me ouvindo bem? Pode seguir, Dani? Beleza. Então, ok. Tá. Gente, mais uma vez, então, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença aí de todos vocês. Eu espero poder agregar aí e falar um pouco desse tema, que é um tema relativamente novo, né? Ele começou a ser falado aí ao longo dos últimos 5, 6 anos, quando essa relação entre o intestino e o músculo, eles começaram a ver que existia uma relação estreita aí. Então, a partir daí, alguns trabalhos foram publicados e isso hoje já é bastante sabido aí pela gente, né? A gente já sabe que tem realmente essa relação
da microbiota intestinal, da composição dessa microbiota, com o músculo e como que esse músculo vai responder a esses efeitos da microbiota, né? Então, assim, antes da gente entrar no tema em si, é importante a gente perder alguns minutinhos aí falando um pouco sobre o intestino, né? E aí eu volto lá na fisiologia, quando a gente estuda intestino, e realmente, né, o que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende até no segundo grau, tá, é o certo, mas na verdade é muito mais do que isso, né? O intestino é um órgão de absorção, né? É no intestino onde são absorvidos os macronutrientes que a gente ingere, gordura, proteínas e carboidratos. É no intestino também onde os micronutrientes são absorvidos, né, as vitaminas e minerais que a gente precisa ingerir na alimentação para conseguir ter níveis ótimos desses micronutrientes. E também é claro no intestino, né, que a maioria dos medicamentos são ingeridos. Então, você ter um intestino íntegro, você ter um intestino com uma população saudável de bactérias e uma população de bactérias, principalmente ali, com uma diversidade grande, vai estar relacionado à nossa saúde, né? Não só por essas questões absortivas, porque quando eu começo a ter problemas nessa população de bactérias que estão ali, a gente vai começar a ter problemas de absorção, a gente vai começar a ter problemas de alteração da permeabilidade intestinal, e isso lá na frente vai levar algum dano. Então, isso a gente já sabe que é assim, a gente já sabe que o organismo, que o intestino, pelas suas características, pela presença das microvilosidades, ele tem uma superfície de absorção gigantesca. Mas, volto a falar, ele precisa estar íntegro e saudável para desempenhar essa que é a principal função dele. Só que ele não é só isso, né? A gente sabe que hoje o intestino ele também está envolvido, por exemplo, com a produção de anticorpos. Muitos dos nossos anticorpos são produzidos no intestino. Então, você também ter esse intestino saudável vai estar diretamente relacionado com a nossa questão imunológica. Por outro lado, também se falou muito nos últimos anos aí sobre a relação intestino-cérebro, né? E por que isso? Porque no intestino também são produzidos muitos neurotransmissores que também são produzidos no nosso cérebro. Então, se a gente for pensar na serotonina, por exemplo, a gente produz muita serotonina no intestino. Mesma coisa com dopamina, mesma coisa com noradrenalina. Então, também tem essa inter-relação aí entre o intestino e o cérebro. E por isso que a gente busca, né, ter esse intestino funcionando bem, ter esse intestino saudável, para que todas essas funções, que não só as funções absortivas, mas também melhorar a nossa questão imunológica, melhorar a nossa questão de produção de neurotransmissores, tudo isso precisa estar funcionando também de uma maneira plena para a gente conseguir ter saúde, né? Então, quando a gente começa a ter alterações aí nessa microbiota, quando a gente começa a ter alterações na permeabilidade intestinal, porque uma outra questão muito importante é que o intestino, apesar de ser um órgão de absorção, a gente vai absorver o que a gente precisa e o que a gente quer. Porque o intestino ele também tem uma função barreira, né, de impedir a entrada do que a gente não quer. E aí a gente aprende lá na farmacologia, por exemplo, que existem proteínas no intestino, como a glicoproteína P, que são proteínas que estão ali para, caso alguma coisa que foi absorvida não seja, de certa forma, reconhecida, ou não seja eu não vou dizer que não seja boa, mas não seja, de certa forma, ideal, essa glicoproteína P, por exemplo, ela pega isso que foi absorvido e joga de volta para o lumen. Isso acontece com muitos medicamentos, né? Muitos medicamentos eles têm a sua biodisponibilidade diminuída justamente porque eu tenho essa defesa ali no meu organismo que reconhece que aquilo ali não é uma substância que deveria estar ali e joga ela de volta para o lumen. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de função barreira, né? Que é impedir com que patógenos, substâncias que não teriam algum poder nocivo, tudo isso não
não sejam absorvidas em concentrações muito altas. Então, quando eu perco também essa função barreira, eu permito a entrada de coisas que a gente não quer que entre, como, por exemplo, os lipopolissacarídeos de bactérias gram-negativas, que é um grande problema que vocês vão ver ali, aí ao longo da aula. Então, tudo isso que eu falei até agora, só como uma introdução rápida aí, eu não quero... eu vou tentar fazer essa aula dentro do período de 1 hora, eu acredito que a gente não passe disso. Se passar, vocês me desculpem também, porque às vezes em aula online a gente acaba falando muito e passa um pouquinho do tempo, mas eu acredito que a gente consiga finalizar aí em torno de 40 minutos, e depois a gente vai ter um tempinho aí para perguntas e respostas, ou caso vocês queiram trocar uma ideia, eu vou ficar aí à disposição de vocês. Eu vou entrar especificamente no tema, né? O primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos que foi publicados com a respeito desse tema foi em 2017, e ele falava um pouco sobre o envelhecimento da microbiota, né? Como que essa microbiota envelhecida, isso em pessoas mais velhas, ela podia levar à sarcopenia, ter um link entre a nutrição e até a fragilidade física de idosos, e como que esse eixo, né, intestino-músculo, ele estaria presente, quais seriam as possíveis interações aí que se viriam com essa interação intestino-músculo. Então, nesse artigo lá em 2017, eles já falavam que uma vida ativa, atividade física associado a uma alimentação rica em vegetais, em fontes boas de proteínas, gorduras, consumo de fibras, tudo isso estaria relacionado a uma microbiota mais saudável. Então, você praticar atividade física e você ter uma alimentação onde evitasse alimentos ultraprocessados e ultraprocessados, evitasse o uso de carboidratos refinados. Então, tudo isso iria contribuir para que você tivesse essa diversidade microbiana ali no intestino, para que você conseguisse fazer com que essas bactérias elas conseguissem digerir as fibras alimentares que a gente ingere na dieta também, que a gente conseguisse produzir os ácidos graxos de cadeia curta, e que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles seriam sinalizadores para várias funções musculares. E aí a gente fala de biogênese mitocondrial, a gente fala de capacidade de aumentar o glicogênio muscular, várias funções e vários marcadores metabólicos que a gente teria ali, muito em função dessa presença dos ácidos graxos de cadeia curta. E aí, quando eu transpasso para uma vida mais sedentária, com uma alimentação mais pobre em vegetais, rica em ultraprocessados, de certa forma eu alteraria essa composição da microbiota. E a alteração da composição dessa microbiota, onde eu tivesse uma quantidade, por exemplo, maior de bactérias gram-negativas do que de gram-positivas, eu começaria a ter problemas esses que iriam alterar toda essa homeostase ali do intestino. Então, a partir desse trabalho aí de 2017, a coisa começou a evoluir e começaram-se a encontrar caminhos aí que fossem dar um norte para essa questão e para essa relação aí do intestino com o músculo, né? Como que a população de bactérias que estariam presentes ali naquele meio intestino iriam gerar substâncias que fossem sinalizantes para que eu tivesse um bom funcionamento muscular. Em 2018, a gente teve mais essa publicação aí que fala que a microbiota intestinal ela vai contribuir para alterações tanto na composição muscular, na composição, no tamanho muscular e na função muscular.
E aí ele traz a visão de uma base biológica para essa relação do músculo com o intestino. E aí a coisa aqui já começa a ficar um pouco mais clara. Então, quando eu aumento essa minha desbiose intestinal, quando eu tenho uma alteração na composição dessa microbiota, quando eu tenho uma presença maior de bactérias gram-negativas do que gram-positivas, eu altero essa minha permeabilidade intestinal. E isso acontece, né, porque eu diminuo a diversidade microbiana, eu diminuo a presença de lactobacilo, de bifidobactérios, eu diminuo a minha produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, eu aumento a composição de proteobactérias ali, e isso vai levar a uma inflamação que vai alterar essa minha permeabilidade intestinal, né? Alterando a função e alterando essas tight junctions, né? Fazendo com que o que se chamou depois ao longo dos anos aí de intestino gotejante, que seria uma alteração entre a permeabilidade entre uma célula e outra, justamente entre essas tight junctions que impedem a passagem de substâncias que a gente não quer. Com isso, a gente acaba aumentando a circulação de lipopolissacarídeos de membrana, que são resíduos bacterianos que estão presentes principalmente em bactérias gram-negativas. Esse aumento de lipopolissacarídeos de membrana na circulação aumenta também a expressão de marcadores pró-inflamatórios, como a interleucina 1-beta, interleucina 6, TNF-alfa, MCP1. E muitos desses marcadores inflamatórios, eles também são produzidos pelo músculo. O músculo, ele também gera marcadores inflamatórios e isso é normal que aconteça. Quando eu faço uma atividade física, imediatamente após aquela atividade física, eu tenho a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, que ela vai sinalizar para que em torno de 12 a 16 horas após o exercício, eu tenho uma alteração nessas interleucinas, então eu começo a produzir outras interleucinas, como o antagonista da interleucina 1-beta, a interleucina 10, que são substâncias anti-inflamatórias. Então, essas substâncias pró-inflamatórias que o músculo produz, elas são fundamentais até um determinado momento e uma determinada concentração. Quando a coisa passa do limite, aí ela começa a ser hiperinflamatória. E esse que é o grande problema. Porque esse lipopolissacarídeo de membrana, ele vai começar a produzir muitas dessas substâncias que são pró-inflamatórias. Então, isso acaba levando a um desbalanço entre o que é pró-inflamatório e o que é anti-inflamatório. Porque se a gente for parar para pensar, o exercício físico, a atividade física, ela tem um caráter anti-inflamatório. Por isso que ela é recomendada para várias doenças inflamatórias, principalmente doenças do sistema nervoso central e até a própria obesidade. Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil você tratar a obesidade sem você conseguir tirar o indivíduo da inércia. Você precisa fazer com que ele se torne ativo. E fazer com que ele se torne ativo passa justamente por isso que eu estava falando. Apesar do exercício ele iniciar com uma fase pró-inflamatória, ele termina sendo anti-inflamatório. Só que, mais uma vez, se eu tenho esse desbalanço entre pró-inflamação e anti-inflamação, tendendo para uma pró-inflamação, eu acabo gerando muito do que a gente fala hoje em dia de inflamação subclínica, e isso vai alterar a composição muscular. E isso é muito visível, por exemplo, quando a gente tem um atleta em overtraining. Quando a gente tem um atleta em overtraining, esse atleta começa a perder massa muscular. E por que ele perde massa muscular? Porque ele está inflamando muito mais do que ele deveria. Então, é o que a gente chama de estar... a gente precisa entender que o exercício ele tem uma dose. Ele é igual a um medicamento. Ele não pode ser de menos, que senão não tem benefício, e ele também não pode ser de mais. Então, se eu tenho muita dessa alteração, começando lá no intestino,
eu tenho eu posso gerar uma alteração que vai gerar, no final das contas, uma sarcopenia, porque eu diminuo a minha síntese muscular. Por outro lado, eu também aumento a minha infiltração de gordura ali, então eu posso ter uma alteração e uma mudança na composição corporal, o que acaba levando a essa perda de função e a diminuição da perda, um aumento da perda de massa muscular e uma redução na qualidade de vida, que é o que muitas vezes acontece com o idoso. Não só com o idoso, mas também com o indivíduo obeso, por exemplo. A gente tem uma relação da sarcopenia que é muito parecida aí com o idoso e com o obeso, onde essa minha produção e a minha síntese de massa muscular ela acaba sendo dificultada e eu tenho mais degradação do que síntese. Quando eu tenho mais degradação muscular do que síntese muscular, eu não consigo ter a hipertrofia ou eu não consigo, no mínimo, ter a manutenção desse nível de massa magra, levando a uma perda dessa massa magra e, consequentemente, uma perda de força, uma perda de função, que vai levar a vários problemas aí ao longo dos anos. Em 2020, saiu essa outra revisão, aí falando um pouco mais especificamente na nutrição esportiva, né, como que a composição dessa microbiota e como que essa personalização da nutrição esportiva poderia, de certa forma, ter uma relação com a microbiota e a gente conseguir ter benefícios a nível muscular, porque o que a gente fala, isso já se fala há muito tempo na nutrição esportiva, né? Muitas vezes, dependendo do nível daquele paciente, de como que aquele paciente está, e não necessariamente um atleta de ponta, mas pode ser um praticante de atividade física, se ele tiver uma alteração da permeabilidade intestinal, se ele tiver uma desbiose muito grande, até a absorção dos suplementos que você vai prescrever para ele vai ficar prejudicada. Então, muitas vezes, você precisa cuidar daquele intestino ali, cuidar daquela alteração da permeabilidade intestinal, melhorar as condições até para que ele consiga se beneficiar melhor de uma determinada suplementação. E isso, inclusive, até para a absorção de macronutrientes, né? Até para a absorção de proteína e para você conseguir, às vezes, atingir a quantidade de proteína necessária, você precisa ter esse intestino funcionando bem. Né? Então, a gente sabe aí, esse artigo traz muito bem isso, né, que vários fatores relacionados ao meio ambiente, relacionados à dieta, relacionados ao próprio nível de exercício. Se eu tiver um nível de exercício muito alto, eu também posso alterar essa composição microbiana. Então, mais uma vez, a dose do exercício também é importante, por isso que a gente trabalha muito o cuidado com o controle de carga, e isso, os profissionais de educação física são fundamentais para que a gente consiga ter e conseguir trabalhando e progredindo essa carga para não ter um exagero. Então, todos esses fatores genéticos, fatores epigenéticos, o consumo até de vários medicamentos, como antibióticos, por exemplo, que vão alterar essa composição da microbiota intestinal, tudo isso vai fazer com que você possa ir para um lado bom ou para um lado ruim. Então, são fatores que dependem só da gente, né? A alimentação, a prática de atividade física, outros que são um pouco mais complicados, como até o manejo do estresse, por exemplo. É muito fácil você falar para o paciente se desligar, ficar um pouco afastado de situações que levem a um estresse, mas a gente sabe que no nosso dia a dia e no mundo atual isso é praticamente impossível. Mas existem sim mecanismos onde a gente possa, de certa forma, tentar se afastar um pouco de certos agentes agressores, digamos assim, que vão estar sendo prejudiciais para a nossa saúde. Então, assim, tudo isso, né, vai estar também muito ligado à forma como a gente se alimenta, né? A forma como a gente, a relação que a gente tem com os alimentos. Claro que isso a gente já sabe, né, que é aquela velha história, descascar mais e
desembalar menos, né? Quanto mais alimentos em natura a gente possa ingerir, a gente consiga ingerir, a gente sabe que isso é difícil também nos dias atuais, isso vai ajudar na composição da nossa microbiota. Um consumo excessivo de açúcar vai atrapalhar. A gente precisa ter um consumo adequado de fibras. As fibras vão ser fundamentais para que essas bactérias, para que os lactobacilos e os bifidobactérios consigam produzir os ácidos graxos de cadeia curta. Então, não adianta eu ter também uma população ideal ali de micro-organismos se eu não tiver a fibra, que é o prebiótico que vai gerar os ácidos graxos de cadeia curta. E até o próprio consumo total desses alimentos, né? A quantidade de alimentos que eu vou ingerir. Tudo isso vai ter uma relação aí direta com a qualidade dessa microbiota e com a capacidade que essa microbiota tem de produzir essas substâncias que vão ser sinalizantes importantes aí para melhora da função muscular. Então, nesse artigo aí, ele já começou a mostrar que existe uma relação, sim, entre a microbiota intestinal e por vários mecanismos, né, vários que eu já falei aí nesse período aí que a gente está conversando, como a capacidade de produção de ácidos graxos de cadeia curta. Essas próprias bactérias, elas vão ter uma capacidade de produzir e de estimular, não de produzir, mas de estimular a produção de enzimas antioxidantes no nosso corpo, como, por exemplo, glutationa peroxidase, catalase, etc. Vão ter uma relação direta com o nosso sistema imune e inflamação, vão ter uma relação com a permeabilidade intestinal, com o metabolismo de glicogênio, com o metabolismo de lactato, com a capacidade de fermentação de carboidratos, com uma relação aí e uma conversa com as mitocôndrias também. Aqui hoje não é uma aula de mitocôndria, depois outro dia, se o pessoal da Infinity quiser, a gente pode fazer uma aula mais específica de mitocôndria, mas assim, eu costumo falar sempre que as mitocôndrias, depois do núcleo, talvez elas sejam a organela mais importante do nosso organismo, da nossa célula, e talvez uma que a gente dê menos bola para ela, né? A hora que a gente começar a entender que se a gente não tiver mitocôndrias saudáveis no nosso corpo, e aí eu falo em músculo, coração, cérebro, e quando a gente entender que a gente precisa fornecer para essas mitocôndrias as coenzimas mitocondriais que são fundamentais para que ela funcione bem, talvez esse seja um dos mecanismos para a gente conseguir aí, ter um envelhecimento um pouco mais saudável. Então, todos esses mecanismos aí, todos essas alterações que a gente pode ter aí, ela vai levar a alteração de marcadores de performance, por exemplo, como o pico de VO2, tempo até a fadiga, o pico de lactato, a capacidade minha de aumentar o número de repetições, por exemplo, um teste de um engate, tudo isso, né, são marcadores, são testes que a gente consegue avaliar e que, teoricamente, né, teriam uma relação com tudo isso que foi falado anteriormente. Então, aí, né, a gente já começa a ver que, realmente, essa relação entre o intestino e o músculo, ela pode ser não fundamental, mas ela pode ser mais um aliado na melhora dessa função muscular. Então, a gente conseguir ter esse metabolismo e essa microbiota fazendo todas essas funções aqui de maneira plena, a gente conseguiria ter uma melhora na performance. Ainda em 2020, ele fala que realmente, aí ele já diz que existe essa relação entre o músculo e o intestino e que ele pode afetar também uma adaptação ao treino. Então, se eu tiver uma alteração na minha permeabilidade intestinal, por exemplo, se eu tiver uma desbiose, a minha capacidade de adaptação ao treino vai ficar prejudicada. Eu não vou conseguir
ter as adaptações que o exercício físico ele provoca no nosso organismo, justamente por eu ter essa alteração aí na composição da microbiota e nessa relação aí, principalmente da síntese proteica muscular, né, que é o que a gente busca, que muitas vezes a gente não quer nem a hipertrofia, mas a gente quer só a manutenção da massa magra e quer evitar com que se tenha a perda da massa magra, que é a sarcopenia. Então aí ele já fala muito bem disso, né, que quando eu tenho esse meu corpo em homeostase, né, quando eu tenho uma biodiversidade dessas minhas bactérias intestinais, quando eu tenho uma presença maior de bacteroidetes, que são os lactobacilos e os bifidobactérias, e uma diminuição dos firmicutes, principalmente a Provotella, que é a gram-negativa que gera mais problema, né? Quando eu tenho essa homeostase ali, eu tenho um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, eu vou ter a sinalização ali de interleucinas, que são interleucinas boas, que são interleucinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10. Na circulação, eu vou ter pouco lipopolissacarídeo de membrana circulante, eu vou ter poucas citocinas pró-inflamatórias circulantes, eu vou ter mais citocinas anti-inflamatórias circulantes, e com isso eu tenho um estímulo do mTOR, que é o principal sinalizante para a síntese proteica, e eu vou ter uma diminuição do NF-κB, que é o principal sinalizador intracelular aí da inflamação. Então, se eu tenho uma maior estímulo de mTOR e uma menor resposta ao NF-κB, eu consigo ter uma melhora da biogênese mitocondrial, eu consigo ter uma densidade capilar melhor, eu consigo ter uma síntese proteica melhor, eu consigo ter uma síntese de glicogênio, o armazenamento desse glicogênio no músculo menor. Esse meu estímulo da biogênese mitocondrial vai fazer com que eu tenha uma melhor capacidade antioxidante, também vai contribuir para esse funcionamento do mTOR e vai gerar uma melhora na minha função muscular. Eu vou conseguir me adaptar melhor ao treino, eu vou conseguir ter uma força muscular maior e eu vou conseguir também ter um VO2 melhor. Quando a coisa desanda, né, quando eu tenho uma desbiose ali, ou seja, quando eu tenho mais firmicute, quando eu tenho mais umas bactérias fermentando mais proteínas, quando eu tenho uma diminuição do número de bacterióides, tudo isso vai levar àquelas alterações que a gente falou lá no início. Então eu vou ter citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, interleucina 1, interferon gama, TNF-alfa, tudo isso sendo produzido mais ali nas células intestinais, essas citocinas pró-inflamatórias chegando em concentrações maiores na circulação sanguínea. Além disso, eu ainda tenho o aumento dessa minha permeabilidade, permitindo a entrada de mais lipopolissacarídeos de membrana. Isso vai levar a um estresse oxidativo e inflamação, e vai virar aí essa chave, né? Vai ser diferente do que a gente tinha na parte de cima. Eu vou ter um aumento do NF-κB, gerando um aumento maior de inflamação. Eu vou ter um aumento da FOXO, que está diretamente relacionada ao catabolismo muscular, e eu vou ter uma diminuição do mTOR. Com isso, eu tenho menos síntese proteica, eu tenho menos síntese de glicogênio muscular, eu tenho uma densidade capilar melhor, e eu não vou ter biogênese mitocondrial, que vai levar a esse estresse. Então, levando a uma atrofia muscular, a um aumento da geração de radical livre, ao aumento do NF-κB, e isso atrapalhando a minha performance física. Então, esse slide aqui, ele talvez seja um dos slides mais importantes da aula, onde ele mostra exatamente o que eu falei até agora. Eu ter essa homeostase aqui, ela vai ser fundamental para conseguir ter uma melhora do meu funcionamento muscular. Se eu perco isso, ou pelo excesso de exercício, ou por uma alimentação inadequada, ou pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ou pelo consumo excessivo de carboidratos refinados, isso pode levar a essa alteração que a gente não quer,
e o que vai levar, ao longo do tempo, a essa minha redução na função muscular. Em 2021, já teve esse artigo numa revista de bastante expressão, né, que é um artigo, uma narrativa de revisão, falando também dessa relação entre o músculo e o intestino, e que isso levaria à sarcopenia e que, mais uma vez, falando do cuidado que se precisa ter com a microbiota para que essa microbiota tenha essa diversidade que a gente precisa para poder garantir, ser um dos fatores que garantiriam essa melhora do funcionamento muscular. Então, como eu falei antes, né, o exercício e até o próprio consumo proteico, um consumo excessivamente proteico, ele pode levar a alguma alteração ali nessa microbiota. E essa microbiota vai responder aumentando a inflamação, alterando a função barreira, levando até a funções endócrinas, aí, como, por exemplo, a própria resistência à insulina. Né? Então, a gente observa que pacientes que têm resistência à insulina, normalmente são pacientes com uma composição corporal onde o nível de gordura corporal e a concentração de gordura corporal, ela, em muitos casos, chega a ser até maior do que a massa magra. E isso é um problema, né? Isso leva a problemas que acaba sendo um ciclo vicioso e o cachorro correndo atrás do rabo. Mais inflamação, mais acúmulo de gordura, mais produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, tudo isso vai fazendo com que, de uma certa maneira, a gente tenha essa alteração, tenha esse nível pró-inflamatório muito mais elevado e que vai gerar vários outros problemas. Né? E se a gente for parar para pensar, e vocês devem viver isso no dia a dia do consultório de vocês, muitas vezes vocês pegam um paciente que ele está com uma desbiose intestinal, ele está obeso, ele está com uma artrite reumatoide e ele está começando a desenvolver alguma doença do sistema nervoso central, como Parkinson ou Alzheimer, por exemplo. São 4 situações ali, né, que eu falei, todas elas que estão envolvidas com uma questão inflamatória. Então, até nisso a microbiota vai ser fundamental. Né? Você conseguir modular e melhorar a composição dessa microbiota, você, de certa forma, também vai melhorar um pouco essa questão inflamatória. 2021, também um artigo de alto impacto aí, né, que fala aí mais especificamente dos mecanismos que estão envolvindo com o metabolismo, né, muscular e com essa capacidade de resistência anabólica, né, aí em indivíduos idosos, e como que isso molecularmente, né, como que existe essa sinalização para que você consiga, para que exista essa questão relacionada à sarcopenia. Né? Então, quando você tem essa alteração da microbiota, né, quando você tem uma microbiota mais pobre ali, quando você tem uma presença maior de bactérias gram-negativas do que bactérias gram-positivas, você tem essa alteração e um aumento da permeabilidade e permitindo com que esses lipopolissacarídeos de membrana eles entrem na circulação. Depois eu vou mostrar em um outro slide que ele ativa Toll-like receptors 4, que são receptores que estão presentes na membrana da célula, que vão levar a sinalizações intracelulares. Com isso eu tenho um aumento do NF-κB, que eu brinco sempre que quando a gente aprende inflamação lá na faculdade, na verdade a gente não aprende inflamação. Eu que me formei há 20 e tantos anos, isso nem se falava em NF-κB na faculdade, a gente aprendia a inibição de COX. A gente, quando estudava inflamação, aprendia a inibir COX, inibição de COX-1, COX-2, os anti-inflamatórios não esteroidais ou os corticoides que bloqueavam lá em cima, mas a gente não enxergava ainda a importância desse fator transcricional que é o NF-κB. Ele, quando ativado, o NF-κB está no citoplasma da célula, ligado ao IKB, que é o inibidor dele. Quando eu tenho algum estímulo externo,
pró-inflamatório, esse NF-κB se desliga do IKB, vai até o núcleo, e lá no núcleo é ele que vai aumentar a produção de várias outras citocinas inflamatórias e também da própria COX. É o NF-κB que é o sinalizante para a síntese da ciclooxigenase, por exemplo. Então, ele está antes, né? A gente conseguir bloquear ele, e a gente tem nutrientes que fazem isso muito bem, e o principal deles é a cúrcuma. A cúrcuma tem essa capacidade de aumentar a ligação do NF-κB com o IKB, fazendo com que ele não se transloque até o núcleo. Eu tenho uma melhora de quadros inflamatórios. Então, eu tenho aí, nesse caso, um aumento do estresse oxidativo, um aumento dessa inflamação de baixo grau, né, ou inflamação subclínica, que vai levar a um aumento da miostatina, por exemplo, que é uma proteína que está ligada à degradação muscular, a diminuição do IGF-1, a diminuição até da presença da minha capacidade de sintetizar outros aminoácidos, a minha diminuição da produção de ATP, uma vez que a minha função mitocondrial também vai estar prejudicada, e a diminuição do PGC1-alfa. O PGC1-alfa é um fator transcricional que está diretamente relacionado à biogênese e à qualidade mitocondrial. Quando eu tenho essa alteração, eu vou ter uma quebra, né, que é o muscle protein breakdown maior do que o meu muscle protein síntese. Então, eu quebro mais proteína do que eu sintetizo. E se eu quebro mais proteína do que eu sintetizo, eu acabo tendo uma perda de massa muscular, o que vai levar a essa dificuldade, muitas vezes, no idoso, de se locomover, de levantar e andar. Então, são questões aí que são muito importantes quando a gente pensa na qualidade de vida, e que se a gente não cuidar lá do início, às vezes a coisa vai se tornando cada vez mais difícil aí para que ao longo do tempo a gente possa melhorar essa função. Aí só mostrando que quando eu tenho o consumo adequado de fibras dietéticas e quando eu tenho bactérias ali que são capazes de produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, butirato e propionato, esses três, eles chegam na circulação, eles atravessam lá a porta, eles chegam na minha corrente sanguínea, vão chegar lá no músculo, e esses ácidos graxos que chegam lá no músculo, eles vão, sim, aumentar as minhas citocinas anti-inflamatórias, eles vão estimular a biogênese mitocondrial, eles vão aumentar o IGF-1, eles vão fosforilar a mTOR, fazer com que esse mTOR consiga também ser translocado até o núcleo e estimular a síntese proteica. Eles vão aumentar a oxidação de gorduras, então eu vou conseguir fazer com que eu tenha um melhor metabolismo de gordura, além de também ter uma maior expressão de GLUT4. Eu consigo ter uma expressão maior de GLUT4 na membrana, fazendo com que eu consiga captar mais glicose, e essa glicose possa ser armazenada na forma de glicogênio. Então, é uma outra questão aí importante, que quanto mais músculo eu tiver, maior vai ser essa minha expressão de GLUT, maior vai ser essa minha capacidade de captação de glicose que está na circulação, e maior vai ser a minha capacidade de armazenamento dessa glicose sob a forma de glicogênio. E quando eu penso em atividade física, quanto maior for meu estoque de glicogênio, é claro que esse estoque é um estoque limitado, melhor vai ser a minha resposta ao exercício, porque eu vou ter maior capacidade de oxidar quebrar esse glicogênio e utilizar ele como fonte de energia. E aí a gente precisa lembrar sempre, né, que o glicogênio que está no músculo, ele vai ser usado no músculo, na contração muscular. Diferente do glicogênio hepático. O glicogênio hepático ele pode ser eu posso ter necessidade de utilizar esse glicogênio hepático, ele pode ser quebrado ali no fígado e jogado na circulação para manter a minha glicemia. No caso do músculo, não. No caso do músculo, o glicogênio que está ali dentro do músculo, ele vai ser usado dentro do músculo, ele não volta para a circulação sanguínea. E com uma outra vantagem também, quando eu utilizo o glicogênio como fonte de energia e não a glicose circulante,
eu já poupo um ATP, porque quando a minha glicose está na circulação e que ela entra na célula, ela precisa ser fosforilada. Fazendo glicose 6-fosfato. E quando eu fosforilo essa glicose, eu já perco um ATP. Então, é claro que o carboidrato na atividade física é importante, é claro que dependendo da duração do meu exercício, eu vou precisar ofertar carboidrato ao longo do exercício, mas eu utilizar as minhas reservas de glicogênio antes disso vai ser um mecanismo interessante também para eu conseguir melhorar a performance. Em 2023, a gente tem essa mini revisão aqui, que ela já traz um outro enfoque, né? E aqui eu coloquei para vocês, relativo a essa revisão, só um slide, que é que ele fala de o que a literatura mostra, né, como nutrientes e minerais que vão estar relacionados com a boa manutenção desse meu eixo intestino-músculo. Né? Então, não é só o consumo de probiótico e não é só o consumo de fibra. Né? O consumo adequado de proteína também vai ser essencial para o crescimento muscular e para o recovery. Eu ter níveis adequados de vitamina D também vão ser importantes para o funcionamento muscular. E aí, quando eu falo de níveis adequados de vitamina D, eu estou falando aí de níveis próximos ao limite superior. Né? A gente, quando trabalha com atleta, às vezes a gente vê um exame de um atleta que está lá com uma vitamina D perto de 40. Quando eu olho isso, assim, se a gente olhar com o olho clínico, talvez, eu vou achar que aquilo ali está bom. Mas se eu estou pensando no nível adequado de vitamina D para um atleta, pensando que um atleta não é um indivíduo normal, ele é um indivíduo que ele é submetido a uma carga de estresse, tanto físico quanto mental, muito maior do que um indivíduo normal, eu vou querer estar com meus níveis de vitamina D lá perto de 70. Eu não vou querer estar com 40. Então, eu tenho que ver isso de uma outra maneira. O magnésio, né, também é fundamental. O magnésio ele tem uma relação com essa redução da inflamação sistêmica, mas a gente não pode esquecer também que sem magnésio eu não tenho ATP. O ATP é um sal magnesiano, então eu também preciso de magnésio para poder ter a estabilização desse ATP. O consumo de ácidos graxos ômega 3, justamente por essa ação também na melhora da composição dessa microbiota e também na melhora da diversidade da microbiota, além dele suportar a função barreira, o próprio ômega 3 ele também tem uma ação anti-inflamatória, e a gente sabe hoje que a nossa dieta, principalmente a dieta ocidental, ela é uma dieta muito mais rica em ômega 6 do que ômega 3, e o ômega 6 é pró-inflamatório, enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, a suplementação de ômega 3 ela também vai ser muito importante, pensando em toda essa questão de inflamação. E, por último, o uso das fibras prebióticas. Né? Eu preciso ter fibras ali, eu preciso ter esses prebióticos, fibras solúveis, fibras insolúveis, para que eu consiga ter eu dar o suporte para que essas bactérias consigam produzir os ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta que a gente mostrou aí uns 2 slides atrás, que vão estar relacionados, inclusive, com a melhora da composição e melhora da síntese proteica ali no músculo. 2022 também saiu esse artigo grande aqui de revisão, que ele fala um pouco dos mecanismos intracelulares que estão envolvidos ali com essa questão principalmente da degradação proteica. Então, quando eu tenho esse lipopolissacarídeo de membrana presente na minha circulação, eles ativam esses Toll-like receptors 4 que estão ali na membrana, e o próprio estresse oxidativo também tem uma capacidade de sinalização. Esses Toll-like receptors vão fazer a ativação do NF-κB, que vão lá no núcleo, levando a uma alteração ali da função mitocondrial, levando a um aumento da inflamação, e também um aumento da produção dessas citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, por exemplo, e o TNF-alfa. Então, hoje, a gente vê que isso começou lá em 2017, de 2017 para 2023, aí são 6 anos, onde conseguiu se evoluir muito nessa questão aí dessa inter-relação entre o intestino
a qualidade dessas bactérias e a composição dessas bactérias intestinais, a minha capacidade de função muscular, não só o que diz respeito à síntese e à degradação proteica, mas também a essa questão mitocondrial. Eu também tenho uma relação mitocondrial ali, que mesmo quando eu penso em hipertrofia, eu preciso ter mitocôndrias funcionais ali, para que essas mitocôndrias funcionais consigam regenerar o ATP que eu vou precisar para a contração muscular, por exemplo. Então, eu também tenho ali uma relação mitocondrial envolvida que não pode ser negligenciada, que a gente precisa estar atento a isso também. Então, assim, hábitos alimentares, o consumo de fibras pré-bióticas e até esses probióticos que eu posso, de certa forma, suplementar, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta e o exercício em si, né, a prática esportiva, elas vão levar a que eu tenha uma microbiota intestinal funcional ali, uma microbiota intestinal saudável, que vai contribuir para a minha melhora da função e para a melhora da minha composição desse músculo. Então, a gente viu aí que até agora tudo, na verdade, o exercício, a composição da microbiota, a composição da dieta, a presença de fibras, tudo isso vai ser muito importante para que a gente consiga ter aí uma melhora dessa função muscular. Então, exatamente isso aí, né? O exercício, a dieta, os probióticos, o consumo, seu consumo ou não antibióticos, porque o consumo de antibióticos também vai alterar essa microbiota, o que vai gerar problemas. O próprio envelhecimento em si, durante o processo de envelhecimento, você também tem uma alteração dessa microbiota, onde eu vou ter questões que estão relacionadas à inflamação, como a gente já falou no Toll-like receptors e no NF-κB, fatores relacionados à autofagia da célula, né, como a MPK, PGC1-alfa, o próprio metabolismo da glicose, né, você tem uma alteração entre uma expressão maior de receptores, principalmente GLUT1 e GLUT4, além do PPAR-gama, onde você consiga ter uma maior captação dessa glicose e um melhor armazenamento dessa glicose em forma de glicogênio, a própria síntese muscular, tudo isso contribuindo, né, para que você tenha essa parte aqui, onde você consegue ter o benefício, né, efeitos positivos sobre o músculo maiores do que essa parte aqui, que vão ter efeitos negativos sobre o músculo. Se eu tiver uma exacerbação dessa parte aqui de cima, se eu tiver maior inflamação, se eu tiver maior autofagia e tiver menos dessas respostas aqui, consequentemente eu vou ter uma atrofia e uma perda de massa muscular, o que a gente não quer nem em atleta, nem em idoso, nem em indivíduo saudável, e o que a gente vai buscar quando a gente está tratando no caso de uma obesidade, por exemplo. Então, na melhora da composição corporal, ela vai ser fundamental em todas essas situações aí. E muitas vezes eu não vou conseguir melhorar essa composição corporal se eu não tiver uma microbiota saudável. Por isso, a necessidade da gente modular e da gente trabalhar nessa microbiota para que justamente a gente consiga ter essa melhora do funcionamento muscular. Em 2019, a ISSN, que é a International Society of Sports Nutrition, ela publicou um posicionamento sobre probióticos. Então, isso aí já faz a gente ver que para que a ISSN tivesse uma preocupação com os probióticos, a gente já vê essa inter-relação aí entre a nutrição esportiva e essa questão intestinal. Né? Porque senão a ISSN não soltaria um posicionamento sobre probióticos. Né? E aí a gente vê que aqui quem participou dessa revisão são os principais autores aí na nutrição esportiva, né? Como o John Wells, o próprio José Antônio, que era o presidente da ISSN, o Bill Campbell, são todos aí os principais pesquisadores aí
da nutrição esportiva no mundo, e a ISSN teve essa preocupação com a publicação sobre probiótico. Então, aqui ela já fala sobre essa questão, né, onde você ter um nível atlético melhor, uma prática de exercício adequada, um consumo proteico adequado, você conseguiria ter uma população bacteriana mais saudável ali no seu intestino, e isso contribuiria para a performance, enquanto que a inatividade física, um consumo inadequado de proteína, uma alimentação inadequada, o consumo de ultraprocessados, tudo isso levaria a uma população de bactérias ruins ali no seu intestino, que levaria a uma alteração também nesse meu nível atlético, no meu nível e na minha composição corporal. E aqui, nessa mesma publicação da ISSN, eles trazem esse slide que é muito interessante, e aí que vai falar um pouco até dessa questão aí do que é o probiótico de precisão, né? O que a gente busca com o probiótico de precisão. E sim, quando a gente compara o genoma, por exemplo, do humano com do lemurê, a gente vê que o genoma de um lemurê ele é 78% parecido com o genoma humano. O genoma de um gorila é 7,7% parecido com o genoma humano. Só que nós somos indivíduos completamente diferentes. Por isso que o probiótico não é qualquer probiótico que a gente vai usar. É claro que se a gente estiver pensando assim numa melhora de uma desbiose, na melhora de uma composição da microbiota, aí a gente pode até pensar numa alteração aí de um mix de probióticos, mas no caso, por exemplo, do que a gente está falando até agora aqui, que é essa questão de massa muscular, a gente conseguir, e a gente já tem isso disponível no mercado, que é um probiótico que foi testado com essa especificidade, né, por isso o nome probiótico de precisão, a gente vai conseguir ter um nível de acerto um pouco maior. Né? A gente vai conseguir ter uma assertividade um pouco maior. Por isso que os probióticos deveriam ser prescritos, inclusive por cepas. A gente deveria especificar qual cepa que a gente quer. A gente sabe que isso é um pouco difícil, a gente não tem no Brasil diversas cepas de probióticos, então isso se torna uma missão um pouco mais difícil, mas no caso da nutrição esportiva, hoje a gente tem. Né? Então, aí só muito do que está nesse slide aí a gente já falou, né, que indivíduos ativos eles têm uma abundância microbiana e uma diversidade microbiana melhor, que a composição corporal ela também tem uma relação com essa população bacteriana. Da mesma forma que o excesso de exercício ele também pode alterar essa relação bacterióide-firmicutes, né, melhorando essa função barreira, a própria dieta, o consumo proteico, o alto consumo de carboidrato, tudo isso que a gente já falou também, que ele vai ter essa relação aí com essa alteração da composição da microbiota e a relação com a massa muscular. Nessa mesma publicação, né, da ISSN, ele já traz um pouco do que a gente vai falar daqui para frente, que é essa questão do probiótico de precisão, que é o Lactobacillus plantarum, mas especificamente o TWK10. Esse TWK10 ele é uma cepa de Lactobacillus plantarum, que do que a gente viu até agora, ela é uma que tem uma maior evidência em termos de publicação, publicações científicas com ensaios clínicos, com humanos, não só em modelos animais, onde a gente consegue ver que a suplementação dessa cepa em específico, ela melhora a minha capacidade muscular, melhora a minha capacidade de endurance, melhora a minha capacidade de recuperação. Então, nesse posicionamento da ISSN, a gente já tem especificamente falando do TWK10, que é o ativo que eu vou mostrar para vocês agora, que tem essa capacidade
de melhora da função muscular. E por isso o nome probiótico de precisão, porque a gente vai estar utilizando um probiótico específico que vai ter uma ação específica e uma ação mais direcionada, digamos assim, para essa melhora da composição corporal. Então, o TWK10, né, que revolucionou essa questão aí dos probióticos, envolvendo essa relação entre o intestino e o músculo, foi um dos primeiros e um dos que tem maior publicação até agora. Né? Ele é isolado das cepas desse quimiche tailandês, que é uma conserva de alcégoa fermentada que teve, na verdade, foram mais de 300 cepas isoladas. Dessas 300 cepas, se chegou ao TWK10, que se destacou pela sua capacidade de se desenvolver em um ambiente hostil. Na verdade, ele é uma cepa extremamente resistente. Né? E de todos os que foram testados, de vários tipos de alimentos, foi o que apresentou uma ação melhor, digamos assim, especificamente quando a gente pensa em exercício, em atividade física, em melhora dessa relação intestino-músculo. Por isso, o nome probiótico de precisão. Então, os artigos mostraram, né, que os estudos em humanos foram capazes de melhorar em até 75% a performance física em atividades de endurance. É um produto que tem vários selos, né, como ele não é geneticamente modificado, ele é vegano, é gluten-free. Então, são várias certificações aí que a gente tem para o produto, que fizeram com que ele, inclusive, fosse um dos vencedores desse prêmio aqui, que é o winner da Nutri Ingredients, nos Estados Unidos, onde eles avaliam vários suplementos, né, e vários ingredientes que podem ser usados em suplementos, e no ano de 2021, o TWK10 ele foi premiado como o melhor suplemento com essa função de melhora aí da performance muscular. Além de ter 3 trabalhos clínicos, né? E são trabalhos bem interessantes, bem conduzidos, onde os resultados a gente vai mostrar aqui para vocês. Né? Eu fiz questão de trazer os 3 trabalhos na íntegra, com as referências, para que vocês pudessem ver como que esses trabalhos foram conduzidos e quais foram os resultados desses trabalhos. Então, esse aqui foi o primeiro. Ele foi publicado em 2018. Randomizado, duplo cego, controlado com placebo. O N é um N de 16, não é? 8 utilizaram placebo e 8 utilizaram 100 bilhões de unidades formadoras de colônia do TWK10, e eles avaliaram o tempo até exaustão. E eles conseguiram ver que quando os indivíduos que tomaram o TWK10 pré e pós, eles tinham uma melhora no tempo até exaustão de quase 75% após essas 6 semanas. Então, provando aí que você conseguia ter uma melhora específica naquela condição de capacidade de endurance. Por outro lado, esse artigo mostrou também que você conseguia ter uma melhora nos níveis de glicemia após essas 6 semanas. Né, como marcador secundário. Então, foi um trabalho bem interessante, bem conduzido, onde a variação estatística aí mostrou um resultado considerável nessa melhora da capacidade de endurance. Aqui é o gráfico original do artigo, que mostra esse P estatístico menor do que 0,05, mostrando aí a melhora da minha capacidade, um aumento do meu tempo até exaustão quando eu utilizo o TWK10 do que quando eu utilizo o placebo. Esse aqui foi o segundo trabalho, em 2019, né, que avaliou composição corporal, performance, capacidade de adaptação, né, ao exercício. Aí já um N um pouquinho maior, e aqui foi interessante que eles avaliaram 2 doses. A dose de 30 bilhões de unidades formadoras de colônia e a dose de 90 bilhões de unidades formadoras de colônia. E o que foi interessante aí, né? Que com a dose de 30, eu já tenho benefício. Então,
não é necessário utilizar uma dose muito alta, de 90 bilhões, por exemplo. A dose, claro que a gente vai variar a dose de 30 a 90 bilhões, e é essa que é a recomendação do fabricante. Mas a dose de 30, a gente já consegue ter benefícios, não sendo necessário você ter uma dose mais alta, o que vai acabar gerando um custo desnecessário para o paciente. Então, a dose recomendada pode ficar aí entre 30, chegando até 50, não necessariamente chegando nas 90. Claro que em determinado quadro, em determinados casos, a gente vai precisar utilizar uma dose maior. E no caso da composição corporal, só a dose maior é que demonstrou uma redução nos níveis de percentual de gordura. A dose menor, não. Mas quando eu estiver pensando só em performance, aí eu vou poder utilizar a dose menor. Então, aqui o gráfico do artigo também, né, a gente vê que a dose menor, você teve um benefício na melhora do tempo até a exaustão. Claro que a dose maior, você consegue ter um benefício maior, mas em determinado caso, dependendo do quadro, você não vai ter necessidade de usar uma dose tão grande. E só para... Por último, né, esse foi um trabalho de 2021, que aí avaliou indivíduos idosos também, um trabalho duplo cego, randomizado, controlado com placebo. Aqui a dose já foi a dose de 20 bilhões até 60 bilhões. Né? Eram homens e mulheres de idade entre 55 até 85 anos, e eles avaliaram o tempo, né, que esses indivíduos eles realizaram uma atividade de hand grip, né, de força. Avaliaram também a composição corporal, avaliaram a capacidade desses indivíduos se levantar e andar um percurso de 3 metros, e eles observaram aí também a mesma coisa, que uma dose um pouco mais baixa, o benefício dessa dose um pouco mais baixa foi um pouquinho menor do que com a dose mais alta, mas que a gente também poderia trabalhar com uma dose mais baixa, trazendo os mesmos benefícios aí. Né? Então, o que esses 3 trabalhos trazem para a gente? Né? Eles trazem que eu não preciso ficar tirando no escuro. Eu não preciso ficar dando um mix de 3 lactobacilos, 2 bifidobacterium. Quando eu penso nessa questão da melhora da composição corporal, nessa questão da melhora do funcionamento muscular e na melhora dessa relação intestino-músculo. Porque isso eu consigo com essa cepa em específico. E por isso essa nomenclatura nos últimos anos aí que foi se dado de probiótico de precisão. Eu posso utilizar um determinado probiótico que tem 3 artigos, 3 ensaios clínicos publicados, a minha chance de acertar vai ser muito... E aqui eu também já tenho uma dose estabelecida, né? Eu já tenho uma sugestão de uso estabelecida, eu já tenho um tempo de uso, né, que vai variar aí de 6 até 18 semanas, no caso desse trabalho aqui foram 18 semanas, em indivíduos idosos, onde eu consigo esse meu benefício na melhora desse funcionamento muscular e na melhora dessa minha relação aí do intestino com o músculo, no que diz respeito a essa produção de ácidos graxos de cadeia curta. E aí, claro que vale lembrar que tudo aquilo que a gente falou antes, né, consumo adequado de fibra, consumo adequado de proteína, uma dieta rica em vegetais, isso vai ser também interessante para que a gente consiga potencializar ainda mais o efeito do produto em si. Aí só o gráfico original do artigo, eu passei um pouquinho do tempo, e aí a indicação, né, do TWK10 é tanto indivíduos jovens e idosos, ativos ou sedentários, que possuem a necessidade de melhorar a sua resistência ao exercício, melhorar a performance e melhorar a energia. Todos os selos aí que o produto hoje traz para a gente, então esse selo, além de uma garantia de qualidade, é uma garantia de você conseguir atingir diversos públicos, como o público vegano, coisa que é uma dificuldade, às vezes, na nutrição esportiva, a gente ter produtos que possam ser adequados ao indivíduo vegano. E aí, só para a gente fechar, né, algumas
perguntas e respostas aí, mas a maioria das coisas a gente já falou ao longo da aula, só chamar atenção para a questão da dose, né? Qual é a dose recomendada e como que ele deve ser prescrito. O ideal é que ele seja prescrito em bilhões de unidades formadoras de colônia. Então, a dose recomendada pode variar de 30 até 100 bilhões de unidades formadoras de colônia. E por que isso? Porque muitas vezes o lote que vem do fabricante, ele pode alterar um pouco a concentração. E aí, quando a gente prescreve unidades formadoras de colônias, a gente consegue ter uma garantia de que não vai ter, digamos assim, uma superdosagem ou uma dose desnecessária, fazendo com que esse produto se torne mais caro e muitas vezes inacessível. Então, a dose recomendada é a dose de 30 bilhões de unidades formadoras de colônia, podendo chegar até 100 bilhões de unidades formadoras de colônia. Bom, acho que eu passei um pouquinho aí do tempo, mas a gente ainda tem tempo aí para algum bate-papo, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer à Infinity pelo convite, e eu espero ter contribuído aí para esclarecer um pouco desse tema, que é um tema relativamente novo, que a gente ainda tem muito a caminhar, mas a gente já tem informações necessárias e a gente já tem ferramentas aí necessárias, úteis para trabalhar, como no caso o TWK10, que vai poder trazer muitos benefícios, tanto para pacientes idosos, quanto para praticantes de atividade física, tanto para atletas de alta performance, quando a gente pensa em melhorar essa relação aí do intestino com o músculo. Obrigado, gente, valeu, estou aqui à disposição de vocês. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Muito esclarecedor, a gente fica assim cheio de ideias e temos perguntas. O que eu gostaria de perguntar primeiramente? Todo iniciante na prática de atividade física, ele vai nas lojas de suplementos e lá eles são orientados a comprar, geralmente, uma proteína de alto valor biológico, geralmente alguma coisa à base de derivado do leite, como whey protein, por exemplo. Eles muitas vezes também começam a consumir a creatina, alguns consomem glutamina, e geralmente homens já têm um consumo de proteína dentro do que é considerado preconizado normal. Ou seja, existe uma tendência muito grande a uma alimentação hiperproteica sem que tenha um treino adequado para essa alimentação hiperproteica. E aí, Perfeito. o problema da alimentação hiperproteica é que ele acaba estimulando o crescimento de proteobactérias, que são Perfeito. nocivas, que geram desbiose. Como saber se o meu paciente está tendo uma alimentação acima do adequado em consumo de proteína, comparando com a atividade física que ele está desempenhando? Isso é fundamental o nutricionista fazer essa intervenção. Assim, a gente sabe que existe essa questão da loja de suplemento, a gente sabe que muitas vezes existe a indicação na própria loja do consumo desses suplementos, mas o profissional adequado para fazer essa conta e para saber quanto de proteína que aquele indivíduo vai precisar é o nutricionista. O nutricionista que tem que avaliar se ele vai, quanto que ele vai precisar, se é 1,4, se é 1,6, se é 2,2, se é 3,2 gramas por quilo de peso, quanto que ele vai precisar e qual é o objetivo dele. Se é só um objetivo de hipertrofia, se é um objetivo de redução de percentual de gordura com hipertrofia, se ele está buscando emagrecimento e se ele também quer uma melhora da composição corporal. Então, tudo isso, o nutricionista, e aí eu não estou falando de nutricionista esportivo, não. Qualquer nutricionista tem essa capacidade de avaliar e de saber quanto que ele vai precisar de proteína. E até porque a gente já tem guidelines muito bem estabelecidos para isso, da própria ISSN, do próprio American College, de qual seria essa concentração, qual seria a dose ideal de proteína por quilo de peso para um determinado indivíduo. E aí, assim, a gente tem tudo isso que eu falei, mas
eu acho que em algum momento da aula eu cheguei a falar sobre isso. Se eu suplementar e esse indivíduo tiver uma desbiose, ele não vai ter quase benefício nenhum do suplemento. Então, às vezes, é melhor você tratar essa desbiose dele, melhorar o funcionamento intestinal, para depois você pensar numa suplementação, senão ele vai estar quase que rasgando dinheiro ali. Realmente, de fato. Pensando especificamente na probiótico terapia, existe um momento, existe ciclo, existe um protocolo em que esse probiótico ele seria administrado num primeiro momento, num segundo momento. Como entender em que momento, por exemplo, o TWK10 poderia fornecer toda essa gama de benefícios dentro desse plano alimentar e desse plano de exercícios? No caso do TWK10, por ele ser um probiótico de precisão e por ele ter essa ação mais específica no músculo, assim, o que a gente vem vendo, né, e o que a gente acredita é que ele pode ser usado desde o início. Né? Ele não tem a necessidade de você utilizar um mix de probiótico para depois utilizar o TWK10. Você já pode iniciar o tratamento, inclusive utilizando ele. E isso assim vai variar muito da estratégia, vai variar muito do caso do paciente, mas ele pode ser sim o probiótico de escolha quando a gente está pensando nessa melhora da composição corporal, melhora do funcionamento muscular. Né? Sim. E pergunta, se o uso inadequado de antibióticos pode acabar desencadeando uma diminuição no perfil absortivo dos nutrientes da dieta, e se isso também pode levar à desbiose. Pode sim, dependendo do tempo que você utilize o antibiótico. Dependendo do antibiótico, mas a maioria dos antibióticos tem essa capacidade. E aí, assim, se a gente for ver algumas coisas na literatura, você tem até em alguns momentos, dependendo se o quadro do paciente for uma desbiose muito grande, existem até algumas recomendações do uso de antibiótico para você dar uma zerada naquela flora e recomeçar do zero. Porque o antibiótico ele vai matar tudo que está ali. Por isso que muitas vezes ele dá diarreia, o uso de antibióticos simples, como penicilinas, os beta-lactames, eles, um dos principais efeitos adversos é a diarreia, justamente por essa alteração que ele faz ali na microbiota e por ele levar à morte, digamos assim, dos micro-organismos que estão ali presentes na flora microbiana. Uma outra pergunta é: quais seriam associações interessantes com o TWK10? Fibras prebióticas, né? Você pode fazer uma associação com foz, inulina, você já fornecer junto. Eu acho que ele segura bem em sachê, então você pensar num sachê do TWK10 com um mix de fibra pode ser uma estratégia interessante de associação, sim. E uma última pergunta, já que a gente falou de morte bacteriana, né? A reação de die-off, que é aquela morte exacerbada de bactérias maléficas que acontecem quando a gente faz uso de uma probiótico terapia. Como lidar com o efeito die-off no caso da suplementação com TWK10? Você precisa ter um pouco de cuidado com isso, né? E aí, assim, a suplementação de fibra vai ajudar, a suplementação de glutamina pode ajudar nesse caso também, para você conseguir fornecer ali. A glutamina é o principal nutriente dos enterócitos, então você pensar numa associação da glutamina em determinado momento para você conseguir estar nutrindo esses enterócitos para evitar esses efeitos adversos, porque se eu matar muitas dessas bactérias gram-negativas, eu vou ter uma liberação muito grande de lipopolissacarídeos de membrana, e aí eu vou ter uma ação inflamatória muito alta. É isso que eu acredito que seja nisso que ele esteja se referindo. Então, você pensar nessa associação aí com a própria glutamina, por exemplo, e aí, claro, uma melhora da composição da dieta, uma dieta mais anti-inflamatória, a própria cúrcuma, o uso de polifenóis, tudo isso vai poder ajudar a você ter esse possível efeito aí diminuído. Ótimo. E a última pergunta: existe algum tipo de interação entre as cepas do Plantarum TWK10 com outras cepas? Interação que Acho da eu tenha microbiota mesmo, né, do hospedeiro.
Olha, eu não vi, eu não sei. Vocês podem também me ajudar nessa resposta, mas eu não li nada a respeito de interação entre cepas, não. Não sei Uhum. se tem, mas Existe sempre uma interação, né, com qualquer probiótico, né? Quando eles entram em contato com as bactérias da nossa mucosa colônica, vai acontecer, né? Eles uhum. acabam disputando em alguma proporção Sim, pelos mesmos substratos, né? Mas essa interação é sempre positiva, né? Ela é sempre sim, benéfica, porque ela é. acaba facilitando a proliferação de filos mais interessantes Uhum. para a qualidade da microbiota. Eu não sei se a pergunta dela era quanto à associação, se eu poderia associar o TAWK10 com outro probiótico. Talvez seja em relação a isso, É, só se for, pode ser. né? Uhum. É. Aí, assim, eu não vi nada, mas não vejo problema. Perfeito. Bom, acho que acabaram as perguntas e já estamos no avançado do tempo, então eu acho que a gente pode começar a fazer o encerramento por aqui. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Uma aula riquíssima para todos os profissionais de saúde, principalmente aqueles que se dedicam e acreditam, né, na potência da probiótico terapia para o tratamento de várias condições de saúde. Agradecemos mais uma vez, em nome da Infinity, a sua presença e pode fazer os agradecimentos finais, passar suas redes sociais, caso seja do seu interesse. Obrigado mais uma vez para a Infinity pelo convite. Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até essa hora. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Acaba que nas aulas online a gente acaba falando mais do que nas aulas presenciais, né? Porque a gente consegue explorar os slides de uma maneira um pouco mais rica. Então, me perdoem aí por ter passado um pouco do tempo. E eu espero de verdade ter conseguido esclarecer algumas dúvidas, ter trazido informações que sejam relevantes para vocês no que diz respeito a esse tema, né, que é um tema relativamente novo, mas apesar de ser novo, a gente já tem muita informação e já tem muito embasamento. Para quem não segue lá nas redes sociais, no Instagram é Rodrigo V. Abdala. E mais uma vez aí, obrigado a todos vocês, obrigado pela Infinity, pelo convite, sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu, gente. Maravilhoso, então. Muito obrigada a todos, boa noite, até uma próxima oportunidade, então. Abraço a todos, boa noite, professor.